Aleluia. Que bom. Quem não esteve aqui na sexta-noite, por favor? Quem não esteve? Ok. Normalmente a gente resume o que compartilhou na sexta-noite. Como nós não tivemos no sábado à noite, teve uma festa bonita de casamento aí que eu estou sabendo. O negócio foi chique, né? Parabéns. E então nós vamos fazer um pequeno resumo do que nós compartilhamos, até para ajudar a situar aqueles que não estiveram aqui, e a gente prossegue daí, tá bom? Também, o que nós vamos compartilhar nesta manhã será um resumo de 4 horas de ministrações, que seriam 2 ministrações de 2 horas, a da sexta, a do sábado à noite e do domingo de manhã. Então, nós vamos condensar algumas coisas, e eu vou tentar fazer isso em 2 horas ou 2 horas e meia. Tá? Então, você fica tranquilo, você vai almoçar bem, vou ajudar para que sua fome aumente. Quando a gente está com mais fome, a comida é mais saborosa, enfim. Então, você fica tranquilo aí, tá? A gente normalmente já avisa antes, que é para todo mundo ficar em paz, ficar tranquilo, e enfim. Mas antes de resumir, eu tenho esse compromisso com esse povo lá do sertão, de onde nós formos, nós falarmos sobre eles. Amém? A intenção, como nós falamos, não é de trazer muita informação. Eu vou pegar aquela palavra do pastor e depois a gente volta aqui e fala sobre isso, tá? Mas o fato é que a igreja brasileira, ela conhece mais, bem mais, sobre a realidade do evangelho na África, sobre a realidade do evangelho na Ásia, do que sobre a realidade do evangelho dentro do próprio Brasil. A igreja brasileira sabe mais sobre África do que sobre Brasil. Nós temos regiões dentro do nosso país em que o índice de evangélicos é bem menor do que muitos países africanos, infinitamente menor. Por exemplo, o sertão nordestino, e eu quero falar uns 10 minutos sobre isso, tá? Vou cuidar aqui do relógio, só para a gente pontuar isso, eu tenho esse compromisso com esse povo. O sertão nordestino, e eu não falo Nordeste, porque se eu falar Nordeste, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Aguinha de coco, praia, né? E é bom demais. A gente vive ali no Ceará, é uma vida difícil, 600 quilômetros de praia. Pensa num negócio difícil demais. Outro dia eu estava em Brasília, um amigo meu, a gente estava almoçando, e o discípulo dele, muito engraçado, falou assim: pastor, eu preciso que o senhor me envie para o Ceará, pastor. Eu preciso fazer missões lá, eu quero evangelizar os bugueiros. Aqueles caras que vão ali dirigindo os bugs, ali nas dunas, pastor, aquele povo precisa de salvação, e eu preciso que o senhor me envie para lá, eles vão dirigindo, eu vou do lado, pregando para eles. Então, o sertão nordestino é uma faixa de terra. Se você sai 100, 150 quilômetros da costa, da Bahia até o Piauí, mas principalmente os estados do Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, tem uma faixa de terra. Nessa faixa de terra vivem fora, isso é um dado de uma pesquisa do IBOP, encomendado pela JUVEP, uma junta de missões da Paraíba. Eles encomendaram a pesquisa porque eles queriam saber o índice de evangélicos nessa região, sem contabilizar a sede dos municípios. Por quê? Porque na sede do município tem igreja. Pelo menos vai ter nem que seja só uma Assembleia de Deus, mas vai ter lá. Tem algumas cidades que só tem uma igreja, mas vai ter alguma coisa lá. E pelo fato de ter igreja na sede do município, dá-se a impressão, então, de que aquela região está evangelizada, está alcançada. Mas, segundo essa pesquisa, por exemplo, sem contabilizar a população que vive na sede dos municípios, vivem no sertão nordestino, somente nas áreas dos assentamentos, nos distritos, nas regiões fazendas, fora da cidade, vivem 12 milhões de pessoas, sem contabilizar a população da sede do município. Vivem 12 milhões de pessoas fora da sede dos municípios.
no sertão somente. Desses 12 milhões de pessoas, segundo essa pesquisa, 0,2% são evangélicos. Não chega a 0,5% da população. E o povo brigando nos púlpitos com raiva porque não recebeu a oportunidade para pregar, a oportunidade para cantar, e fica brigando, se estapeando. E o povo, a população morrendo lá sem evangelho. Em 2012, quando chegando de um tempo que nós tivemos na Índia e Nepal, o Senhor nos encaminhou a começar um trabalho missionário no sertão nordestino. Nós estabelecemos uma base a 230 quilômetros de Fortaleza, com uma visão somente de implantação de igrejas em áreas isoladas. Hoje em dia nós não implantamos igrejas em cidade, eu não abro trabalho em cidade, não envio missionários para a região que já tem a igreja, nós só estabelecemos igreja onde não tem igreja. Estabelecemos uma base a 60 quilômetros da sede do município de Santa Quitéria, bem no centro do Ceará, no coração do sertão, na parte mais seca do sertão, e a base fica numa comunidade a 60 quilômetros da sede do município. A gente roda 200 quilômetros no asfalto, mais 30 quilômetros em estrada de terra para chegar na base missionária. E a partir de lá, no começo nós enviamos missionários nossos de Fortaleza e começamos a evangelização naquelas regiões, naquelas áreas sem igreja. Hoje nós estamos em 26 comunidades, presentes dentro de 26 comunidades, comunidades que vão de 40 a 600 famílias. E dessas 26 comunidades que hoje nós trabalhamos, 15 delas nunca tinham tido um culto, nunca tinha tido um evangelismo, nunca tinha tido um crente pregando. Nós estamos falando de 2012 para cá, e essa é a realidade ainda de muitas comunidades do sertão nordestino. Dessas 26, 15 nós fomos as primeiras pessoas que chegaram ali realizando evangelismo e fazendo culto. Nós temos hoje 2 casais de missionários em tempo integral. Eles têm mais fé do que eu, eles vivem literalmente pela fé, assim como nós. E esses 2 casais que hoje lideram o trabalho na base missionária são frutos daquele povo ali do sertão. Nossa visão é ganhar o nativo, treiná-lo, discipulá-lo, capacitá-lo para que eles possam dar continuidade no trabalho, e eles é quem estão reproduzindo e formando líderes lá, e nós temos muita gente boa que Deus tem levantado ali, para a glória de Deus. De 2012 a 2017, não posso falar ainda por 2018, porque o período de chuva no sertão deve ser de janeiro a abril, mas 2012, 13, 14, 15, 16 e 17 foram anos de seca, é a maior seca da história. Começou a se fazer registro em 1915, e dos registros que se tem, essa é a maior seca da história. Eu, pessoalmente, já estive em comunidades que tem 5 anos que não cai uma gota de água do céu. 5 anos. Não é que não dá nenhum sereno, não cai uma gota de água do céu há 5 anos. Dos 184 municípios do estado do Ceará, mais de 150 ainda estão em estado de emergência por falta de água desde 2012 e são abastecidos por carros-pipas. Na comunidade que nós temos a base missionária, desde 2013, os carros-pipas que abastecem aquelas comunidades da região trazem água de 187 quilômetros de distância, porque não há nenhuma represa com água nesse raio de 187 quilômetros. Eu bebi água lá com gosto de combustível, porque dá mais dinheiro transportar água do que transportar combustível, e houve um período, principalmente 2013, 14, 15, em que o pessoal estava transportando o combustível, nem trocava o tanque, e com aquele mesmo tanque transportava água. Eu estou falando do que eu vi e vivenciei lá. A água que chega é verde com uma cor dessas folhas aqui da imagem, em muitas comunidades, e essa é a água que eles têm para ferver e beber. Então, junto com o trabalho de implantação de igrejas, nós começamos em 2013, por uma direção de Deus, sem recursos, a realidade de evangelho, de igreja evangélica,
No Ceará é completamente diferente da realidade de igreja, falando financeiramente. No Sudeste, por exemplo, é completamente diferente. Mas, diante daquele desafio, um dia eu estou voltando lá da base, eram 5 da manhã, eu encontro um homem, eu estava no carro, eu encontro um homem, um jumento, uma cangalha e um que eles chamam lá de caneca, em outras regiões dá-se outro nome. Eles fazem de madeira, como um tonel, são 4 que eles conseguem colocar sobre um animal para ir buscar água. E eu parei o carro e perguntei, porque eu conheço a região, não tinha comunidade ali perto. Eu perguntei de onde ele estava vindo, e de onde ele estava vindo eram 8 quilômetros, ele já tinha caminhado 8 quilômetros. E eu perguntei para onde ele estava indo para buscar água. E aonde ele estava indo, ele ia andar mais 8 quilômetros. Então, era 16 mais 16 para voltar, 32 quilômetros a pé para ir buscar água. Eu me tranquei no carro ali e morri de chorar. Fiquei ali, quando eu cheguei em Fortaleza, cheguei bravo, cheguei maluco da cabeça. Eu digo, nós vamos doar poço lá no sertão. E a minha esposa, mas como? Eu digo, não sei como, mas nós vamos fazer. E eu já comecei a dizer para o povo que nós ia doar lá, o povo da igreja, não para o povo do sertão. Lá você não pode prometer nada não, chega e faça. Mas não prometa nada, porque se você prometer algo e não cumprir, mesmo que depois você faça, você não tem valor algum, você é uma pessoa sem palavra. Só fale o que você vai literalmente fazer. Não importa quanto dinheiro você tem, o importa é a palavra que você tem lá. Seu dinheiro não tem valor algum, é sua palavra que vale. Então, nós começamos a doar esses poços. Hoje, pela misericórdia de Deus, com a graça dEle, nós conseguimos doar 6 poços até agora. São 1.500 famílias assistidas diariamente por esses poços, o que resolve definitivamente o problema da falta d'água para eles, mas não somente para eles. Eu acho que eles são mais gratos pela água para os animais beberem do que para eles mesmo, né? Mas eu creio que Deus tem obras maiores ainda a fazer. E quando nós começamos a doar os poços, aí as portas se abriram. Até então a gente ia evangelizar. Aqui eu não vi catolicismo. Eu não vejo catolicismo aqui, eu não vi catolicismo aqui. Lá o negócio é diferente. Lá, se você confessa Cristo hoje, amanhã cedo, a sua família inteira está na sua porta, os seus amigos vêm na sua porta, proibir de você ir para a igreja dos crentes, vai ter comerciante que não te vende mais, porque tu é crente. Eu tive casos em que o filho do missionário nosso foi expulso da escola. Quando souberam que ele era um pastor, expulsaram na escola particular. Ah, pastor, mas isso é crime. Lá não quer saber disso não, meu irmão. Pode botar na cadeia, não estão nem aí não. Vai lá denunciar. Eles expulsaram o filho do meu missionário da escola, porque quando souberam que o pai dele era um pastor. E foi expulso da escola, ele teve que ir para a escola pública. A escola particular não aceitou não. Mas com os poços nós caímos na graça do povo. E hoje eles saem, assim, os nossos missionários, eles saem. Na segunda é livre para eles. Terça, eles vão para as comunidades, eles vão de moto. Reúne 3, 4 comunidades em um local. Os cultos são a céu aberto, ou nas casas, ou debaixo de árvores, ou em prédio de escola, o que a gente encontrar. E terça, quarta é na base, quinta, sexta e sábado eles saem. No domingo a gente tem lá um carro de alta performance, uma F4084, queixo duro, um pau de arara, um banco de madeira que a gente põe na carroceria. E esse carro é o que a gente sai, eles saem 25, 27, 30 quilômetros para uma região. Hoje eu precisaria de 4 lá, porque eu estou cobrindo um final de semana cada região, porque não dá para, é muito distante. Nós fizemos um raio de 60 quilômetros em todas as direções, então não dá para a F4000 fazer uma rota só. Então eles saem um final de semana para um lado, outro final de semana para outro, mas hoje nós temos mais 5 comunidades onde a gente reúne o povo durante a semana, onde eles têm os cultos e Deus tem feito maravilhas. Na base missionária em janeiro, nós temos uma escola de missões teórica e prática. Deus tem feito maravilhas. Isso aqui eu não posso contar, estou resumindo, só dando informações, porque cada uma dessas coisas tem uma história linda por trás.
dessa base em si é uma história tremenda, de quando um dia eu estava indo num carro e Deus, primeiro Ele me mandou vir de Fortaleza e ir para o sertão, que Ele queria falar comigo. Eu fiquei andando, feito um maluco nas estradas de terra, paro num lugar, eu vou passando aqui, Ele fala assim, olhe para a direita, eu estou dirigindo. Quando eu olhei, Ele disse, eu quero que aqui você estabeleça uma base missionária. É literalmente onde nós estamos hoje, mas isso tem uma história por trás e não dá para contar agora. Nessa base missionária, nós temos uma escola de missões, em janeiro. Começa numa quarta-feira, termina numa quarta-feira. Os 2 primeiros dias interno, ministrações, 2 ministrações pela manhã, 2 à tarde e 1 à noite, nos 2 primeiros dias, para conhecer a cultura do povo. Por exemplo, quem aqui tem cachorro? Quem gosta do seu cachorro? Você teria coragem de matar seu cachorro? E se for preciso? Pastor, que maldade. Não. Lá é o seguinte, você tem um cachorro, seu cachorro mata uma cabra ou uma ovelha do vizinho, a sua obrigação é de matar seu cachorro. E não há crueldade nisso lá. Nenhuma crueldade. Se você não matar seu cachorro, o dono da ovelha que morreu ou da cabra que morreu, ele pode vir na sua casa, na sua presença, matar seu cachorro e você não pode dizer nada. Porém, você vai ficar desmoralizado perante a comunidade. Agora, e ainda tem que pagar a ovelha ou as cabras que o cachorro matou. Mas se você matar seu cachorro, você não precisa pagar. E você fica respaldado na comunidade. Por quê? Porque as cabras e as ovelhas é a única fonte de renda que eles têm. Quando mata uma cabra ou uma ovelha, está tirando o alimento da mesa dos filhos. Então não há nenhuma crueldade para eles nisso. É um dever moral. Um dever moral. Porque um cachorro, depois que mata uma criação, uma cabra ou uma ovelha, ele acostuma e ele não para mais. Você pode amarrar ele 30 dias. Na hora que você soltar, ele vai matar. Ele não mata para comer. Ele só mata, derrama o sangue, ele mata 25 num dia. Ele não mata para comer. É só para matar e derramar o sangue. E quando ele faz isso uma vez, ele acostuma, não para mais de fazer. Só tem uma maneira, a morte. Então, os 2 primeiros dias nós vamos tratar sobre missões, caráter e missões. E cultura do povo. Do 3º dia em diante, até o final, são ministrações até meio-dia. E depois do meio-dia, do 3º dia até o último, montamos umas equipes de 6, 8 pessoas. Vai todo mundo para o Pau de Arara. Vamos aqui 30 quilômetros. E aí cobrimos ali 4, 5 comunidades, de casa em casa, num solzinho tranquilo, ameno, suave. Você vai andar 5, 6, 8 quilômetros por dia, e evangelizando de casa em casa, convergindo para um ponto onde naquela noite terá um culto, e assim seguiremos fazendo evangelismo e culto de casa em casa, e culto em cada região, do 3º até o último dia. É uma experiência para a vida toda, isso eu te asseguro. Vale muito a pena. É algo extraordinário. Em outra oportunidade, trataremos sobre isso. Amém? Obrigado por esse tempo. Eu tenho esse compromisso com esse povo e eu me comprometi com eles, de onde eu for falar sobre o que Deus está fazendo ali. Amém? Para os que não estiveram aqui na sexta-noite, nós temos tratado sobre um assunto que nós denominamos a ação do espírito de Jezabel, como o diabo divide uma igreja. E vamos resumir rapidamente o que compartilhamos na sexta-feira. Primeiro, nós entendemos que a ação do espírito de Jezabel não é um demônio, mas uma ação organizada, progressiva, de várias classes de demônios, principados, potestades, dominadores, governos, forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais, que contra uma igreja local atua para destituir, para tomar a autoridade que está investida sobre a figura do pastor. E essas ações vão se instalar dentro de uma igreja através da vida de pessoas que essas ações primeiro vão estabelecer fortalezas na mente,
levando a gerar sofismas. Esses sofismas geram convencimentos que coordenam práticas. Então a pessoa vai viver dentro da igreja quebrando princípios, e dentro da igreja quebrando princípios, ela gera legalidade na vida delas, para que essas ações exerçam governo sobre a vida desses crentes, que embora crentes, estão dentro da igreja, mas têm prática de quebra de princípios na sua vida, e por conta disso, essas ações exercem governo. Aqui eu vou abrir um parênteses e dizer algo que eu não falei, por exemplo, na sexta-feira. Você que está anotando, anote isso aqui é muito importante. Jesus só é Senhor das áreas da sua vida que você não governa. Jesus só é Senhor das áreas da sua vida que você não governa. Eu quero ser generoso e eu vou usar a palavra porém. Talvez não devesse. Tá? Vamos lá. Jesus só é Senhor das áreas da sua vida que você não governa. Porém, e vou usar também a palavra talvez. Porém, se hoje tiver uma única área da sua vida que Jesus não é o Senhor, talvez Ele não seja Senhor de nenhuma das outras áreas da sua vida. Se Jesus não for o Senhor de uma única área da sua vida, não se iluda. Ele não é Senhor de nenhuma das outras áreas, por uma razão simples. Não se pode servir a dois senhores. Ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. Muitos crentes estão vivendo dentro da igreja, mas Jesus não é o seu Senhor, porque se tiver uma única área da sua vida hoje, que Jesus não tem o completo senhorio, talvez Ele não esteja governando nenhuma das outras áreas da sua vida. Não se iluda com isso. Simples assim. Porque Ele não divide o senhorio dele com ninguém. Não se pode servir a dois senhores. Ou Ele é absoluta, completa e totalmente o teu Senhor, ou Ele não é Senhor em nada da sua vida. Então, como existem pessoas que quebram princípios, então essas ações exercem então governo sobre a vida desses crentes, e vão usar crente para destruir crente dentro da igreja de crente. Essas ações, então, uma vez que consigam encontrar as pessoas que ela vai manipular, então começam os ataques, a preparação para os ataques, onde Jezabel vai trabalhar para anular o culto ao Senhor, ou extinguir o culto ao Senhor. Vai tentar fazer isso, primeiro, calando a voz profética, ou seja, afastando da liderança aquelas pessoas que eram boca de Deus, aquelas pessoas que tinham um conselho, tinham uma palavra de sabedoria para os pastores, e afasta essa pessoa da liderança, para que elas não possam influenciar mais junto à liderança. Então Jezabel vai trabalhar para conduzir pecado para cima do altar, através das pessoas que ministram sobre o altar, ou vai conduzir pecado através da vida dos pastores. Quando não consegue fazer isso, tenta fazer isso através da vida daqueles que ministram o louvor, a palavra, mas Jezabel precisa profanar o altar, e uma vez que consiga fazer isso, então estimula o levantamento de falsos profetas, ou seja, pessoas que assumirão o lugar daqueles que antes eram boca de Deus para a liderança, e agora Jezabel tem pessoas próximas à liderança que trarão conselhos segundo o que essas ações vão manipular. Uma vez que está preparado esse ambiente, começam os ataques. Esses ataques se darão primeiro através da bajulação. Jezabel vai bajular, até ganhar confiança e espaço junto à liderança. Depois, com uma arma que nós chamamos arma de ocupação, é quando Jezabel está trabalhando para ocupar, não somente ocupar, mas ocupar e acumular o máximo de cargos, funções, ministérios que puder junto à liderança, para exercer manipulação sobre a vida daquelas pessoas que Jezabel agora tem autoridade sobre elas, e com isso, ir distanciando essas pessoas da liderança, pervertendo a visão que essas pessoas têm sobre seus líderes, sobre seus pastores.
Depois Jezabel vai para uma arma que nós chamamos de arma de manipulação. É quando essa ação está trabalhando para afastar o corpo da cabeça, levar a igreja a rejeitar o seu pastor, de maneira que a igreja rejeita tanto, o corpo rejeita tanto a cabeça, que o corpo deseja então uma nova cabeça sobre o corpo. Jezabel vai fazer essa manipulação através de vínculos de amizade, por meio de fofoca, dissensões, contendas, muitas conversas, para exercer manipulação e controle. Vai fazer isso alegando falta de interesse pela alma das pessoas, por parte dos pastores. Vai alegar falta de tempo e vai alegar falta de condições morais para continuar pastoreando sobre sua vida. E uma vez que haja essa rejeição, as pessoas então pervertem a visão que têm sobre o pastor ou sobre a liderança e veem eles como omissos, relaxados, interesseiros e por aí vai. Por último, nós tratamos sobre a última arma que nós chamamos de rebeldia para a morte, que é quando Jezabel está antecedendo a tentativa de tomada e de divisão da igreja. E nós concluímos na sexta-feira falando que só tem uma maneira de extinguir a ação de Jezabel de dentro de uma igreja, que é se Jezabel for morta. Jezabel precisa ser atropelada. Eu disse que demandaria pelo menos 1 hora para nós tratarmos sobre esta resposta a essa pergunta, sobre como exterminar a ação de Jezabel de dentro de uma igreja. Então nós vamos partir desse ponto. O texto que nós temos usado por base é 1º livro dos Reis, no capítulo de número 21, dos versículos 1 até o 16, e nós vamos reler somente os versículos 15. Os versículos 15 e 16, tá? Deixa sua Bíblia aberta aí, em 1º livro dos Reis, capítulo 21, versículos 15 e 16. Você que está anotando para hoje pela manhã, nesta primeira parte, e eu quero fazer isso em 2 partes. Nessa primeira parte, você anote assim: a ação do espírito de Acabe. Como Jezabel manipula a liderança. A ação do espírito de Acabe, como Jezabel manipula a liderança. Vou ler os versículos 15 e 16. Está escrito: quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou a Acabe: levanta-te, homem, toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive, mas está morto. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu-se até a plantação de uvas e tomou posse dela. Amém? De agora em diante, novamente, as citações que nós fizermos de texto, eu gostaria que simplesmente você anotasse quando fizermos, e nem precisa você folhear a Bíblia simplesmente por uma questão de manter a atenção. Amém? Havendo a necessidade da leitura de um texto, eu mesmo faço. Eu creio, irmãos, que Deus tira um povo do meio de um povo. É bíblico. Deus pode tirar uma única pessoa e dali dá crescimento do reino. É bíblico. Agora, todas as vezes que Deus faz isso, sempre gera vida e nunca morte. Nunca morte espiritual. Gera vida. Amém? Então eu creio que é bíblico Deus tirar um povo do meio de um povo. Às vezes tirar pessoas para dali dar crescimento do reino, isso é bíblico. Se estamos aqui hoje é porque pessoas sofreram para pregar o evangelho na nossa nação antes de nós. Nós somos frutos desse trabalho, do sangue, sementeira de muitos crentes que vieram antes de nós para produzir o fruto que hoje somos. Amém? Dito isso, algumas pessoas que serão usadas, ou na grande maioria, as pessoas que serão usadas pela ação do espírito de Jezabel, ou que vão liderar essas ações dentro de uma igreja, são pessoas que vêm de outros ministérios. Eu não estou dizendo que todo mundo que vem de outra igreja é usado por Jezabel. Deus pode tirar alguém e levar para um outro lugar. A nossa vida é dele.
Agora, pastor, como é que eu posso saber se alguém chega e... Pode ser Jezabel. Sempre que chegar falando muito mal dos antigos pastores, chuta que é laço. Simples assim. Ah, pastor, mas se o pastor lá está errado. Eu não disse que se estava certo ou está errado. Eu falei que sempre que chegar falando mal dos antigos pastores, pode chutar que é laço. Se você está aqui hoje, você já pertencia a um outro ministério, você já teve um pastor sobre sua cabeça. Deus te trouxe a esse lugar para você servi-lo. Você está servindo e frutificando no reino, tem sido amado e está servindo com amor a Deus aqui. Amém, glória a Deus. Mas se você não saiu resolvido de onde você saiu, não importa sobre quem está certo ou sobre quem está errado, pede a ajuda do teu pastor, se for preciso, e é o que eu aconselho que você faça. E vá até seu antigo pastor e resolva o que você não resolveu quando saiu. Mas não deixe nada pendente. Se você saiu e não pediu a bênção, se você saiu e não pediu para ele te liberar, se você não resolveu o que precisava ter resolvido, não deixe essa questão pendente. E só o fato de eu falar isso, se te incomodar de alguma maneira, é prova de que eu estou certo. Resolva. Se você olhar para Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, o santo apóstolo Paulo, em momento algum, você vê ele saindo de uma cidade, numa igreja que ele mesmo estabeleceu, sem ele se ajoelhar e os presbíteros da igreja orar por ele, liberando ele para ir para uma outra cidade, para uma outra região. O próprio apóstolo Paulo. Você não vai encontrar em momento algum, sem que os presbíteros olhem por ele, liberem ele, para ele ir. Eu lhe disse que esse silêncio para mim é avivamento. Ele já chegou. Eu já posso ouvir a madeira seca queimando, chega, está estalando, sabe? Tá legal o negócio. Vai ser interessante hoje de manhã. Amém? Então, normalmente as pessoas que liderarão as ações virão de outras igrejas. Um dos sinais que você terá é que serão pessoas que vão chegar falando muito mal dos seus antigos pastores. Como nós falamos na sexta-feira, são pessoas talentosas, são pessoas muito habilitadas, são pessoas capacitadas, cheias de carisma, têm talento mesmo. Só tem um problema, são rebeldes até o talo. Falam manso, se mostram humildes, muito espirituais, agora tenta confrontar, que aí você vai descobrir a real natureza dessas pessoas. Sobre essa questão de talento, Deus me deu uma palavra que acabou resultando também numa conferência de 3 dias, quando nós falamos sobre um assunto bem interessante. Eu estava um dia adorando ao Senhor, e por ter o contato com muitos pastores, com muitas igrejas, e ver o sofrimento de muitos pastores, eu estou orando, e orando nesse sentido, eu digo, Deus, Senhor, tem muitos pastores que às vezes encontram uma pessoa, está na lama, está lá na sarjeta, acabada, vida destruída, e esse pastor vai lá e cuida, ama, ampara, acolhe, limpa, trata, e vê naquela pessoa tantos talentos, tanta capacidade. E esse pastor vai investir tempo, treinando, discipulando, amando. Deixa de ter tempo com a família, deixa de ter tempo com a esposa, com os filhos. Às vezes para dedicar tempo àquela pessoa. Para ajudar a crescer exatamente naquilo que desponta ali como talento. E eu orando assim. Eu digo, às vezes, esse pastor, ele investe bastante tempo, demanda tempo, isso leva anos, até você ver aquela pessoa capacitada. E eu dizendo para Deus, Deus, e quando chega na hora dessas pessoas frutificarem, muitas delas simplesmente nem dizem nada, viram as costas e vão embora. É aqueles anos de dedicação daquele pastor e aquele talento todo que aquela pessoa tinha, e usando essas palavras. Aí o Senhor me interrompe, ele diz, Giovanni, sabe qual é o problema de vocês, pastores? Vocês gastam muito tempo com os talentosos e não com os leais. E ele está certo.
Isso tem alguns anos que o Senhor falou isso comigo. E desde então eu fui rever e fui olhar para como que Jesus tratava com as pessoas. E Jesus gastava tempo com os leais. Tinha uma multidão de aproximadamente 2.500, 3.000 pessoas que ia quando sabia que Jesus estava num lugar e iam lá para ouvi-lo. Desses, cerca de 250 seguiam ele para onde ele ia. Desses 250, 72 ele enviava. Desses 72, só 12 eram discípulos diretos dele. Era a igreja que ele pastoreava, era 12 pessoas. Mas desses 12, só 3 Jesus chamava para orar com ele. Mas desses 3, só um reclinava a cabeça sobre o seu peito. Esse era o que estava mais presente. Jesus gastava mais tempo com esse do que com os outros, porque esse tinha liberdade até para reclinar a cabeça no seu peito. Quando Jesus estava na cruz, aonde estavam os outros 10? Porque um foi se matar. 10 correram, só um ficou no pé da cruz. Quem? Aquele que reclinava a cabeça no peito. O que Jesus gastou mais tempo, o mais leal. João estava correndo o risco de ser morto ali. Os outros sabiam desse risco e foram se esconder. O leal ficou. Nós gastamos muito tempo com talentosos e não com os leais. Eu não quero nem saber se alguém tem talento hoje em dia. Porque você não impressiona Deus por aquilo que você é capaz de fazer. E Jesus não foi para a cruz por causa daquilo que você pode fazer para Ele. Jesus foi para a cruz por sua causa, pela sua alma, pela sua salvação, e não por aquilo que você pode produzir para Ele no reino. Então aquilo que você faz não me impressiona. Nunca vai me impressionar. A ação do Espírito de Acabe é uma ação paralela e simultânea a tudo aquilo que nós compartilhamos na sexta-feira à noite. Enquanto todas aquelas coisas estão acontecendo, existe uma outra ação simultânea, que é direcionada unicamente, essa ação ela é unicamente contra a figura do pastor. No peito de quem está o alvo? No peito de quem está o alvo? Todas as ações de Jezabel serão apontadas contra o pastor, porque é sobre ele que está investida a autoridade, e é dele que Jezabel precisa usurpar, tomar, tirar esta autoridade. Então todas as ações serão contra ele. Acabe era o rei. Sendo o rei, pesava sobre ele algumas responsabilidades primárias. Quem lidera tem algumas responsabilidades primárias. Não vou pregar sobre isso, vou só pontuar. Primeira responsabilidade de um líder é a proteção. O líder deve proteger os seus liderados. Essa proteção ela é física e ou intelectual e ou espiritual. Física, intelectual e espiritual. É a primeira responsabilidade de um líder. Acabe era o líder, ele era o rei. Segunda responsabilidade de um líder, direção. O líder que deve apontar o caminho. Outra responsabilidade de um líder, provisão. O líder que deve prover para os seus liderados. Outra responsabilidade de um líder, promoção ou crescimento. O líder que deve promover o crescimento dos seus liderados. Acabe era o rei. Ele então chega para Nabote e faz uma proposta. A proposta que ele faz para Nabote é no mínimo indecente. Ele chega para Nabote e diz: olha, me dá a tua vinha, ou se tu quiser eu te dou uma vinha melhor, ou eu pago em dinheiro, ela está bem junto do meu palácio, deixa eu comprar, fazer negócio contigo nessa vinha, para eu transformar ela numa horta, porque está colado no meu palácio. Nabote olha para ele e diz: longe de mim de vender a herança de meus pais. Ele volta para casa desgostoso, se tranca no quarto, faz beicinho. Jezabel vai, não quis comer nada, e Jezabel vai lá. O que é que tu tens, que tu está assim tão desgostoso? Ele conta a história, que Nabote não quis vender a vinha para ele. E ela diz: eu vou te dar a vinha de Nabote o jezreelita.
tramou a morte de Nabote depois que chegou a notícia, no texto que nós lemos, que Nabote havia morrido. Então ela volta lá e entra lá no quarto e diz para Acabe: Nabote já não vive mais, é morto. Ele levantou-se e foi lá tomar posse da vinha. Ele era o rei. A primeira responsabilidade de um rei é proteger seus súditos, proteger seus liderados. É a primeira responsabilidade de um rei. Nabote foi morto, ele ouve a notícia da morte de Nabote e ele nem pergunta do que Nabote morreu, como morreu, por que morreu. Movido pelo interesse do resultado, e era isso que Acabe queria, resultado. Ele queria era a vinha e pronto. Ele nem perguntou, movido pelo interesse, ele nem perguntou do que Nabote morreu, como morreu ou por que morreu, mas movido pelo interesse de obter aquele resultado, ele simplesmente levantou-se e foi lá tomar posse da vinha. Muitas igrejas, muitos ministérios, muitos pastores têm se movido unicamente pelo interesse do resultado. No peito de quem está o alvo? Eu vou perguntar bastante isso para te lembrar, porque sexta-feira eu te fiz um pedido e eu quero te fazer um agora. Guarde o seu coração, tenha paciência para nos ouvir até o final, porque em alguns momentos que nós vamos compartilhar nesta primeira parte, em alguns momentos, pode parecer que os líderes é que são fracos, que os líderes é que são interesseiros. E eu gostaria que você guardasse o seu coração, para você ter paciência para nos ouvir até o final, porque eu creio que o Espírito Santo irá nos guiar em toda a verdade. Amém? Quando Acabe chega para Nabote e faz a proposta, e diz: me dá a tua vinha, me vende, pago ela em dinheiro, te dou uma vinha melhor. A proposta que ele está fazendo é, no mínimo, indecente. Por quê? Quando o povo foi tirado por Deus do Egito, e depois dos 40 anos no deserto, quando eles entram e atravessam o Jordão e começam a conquistar a terra, leva 5 anos de guerra ali, repartindo a terra, tomando posse dela. Aquelas tribos, que eram 11 tribos que iam receber terra, a tribo de Levi não receberia terra, a terra seria dividida em 12 partes, porque a tribo de José receberia 2 partes. Então a terra foi dividida em 12 partes, em 11 tribos. O Senhor disse que ele mesmo era a herança dos levitas. Então a terra foi dividida em 12 partes, de acordo com cada tribo, de acordo com cada família de cada tribo. E aquela terra que pertencia àquela família, agora era por estatuto perpétuo. Pertenceria àquela família de geração em geração. Não poderia ser negociada, vendida, não poderia ser. Se ocorresse, por exemplo, o fato de alguém ficar endividado, e por conta da dívida, a sua terra ser tomada com o pagamento da dívida, ele teria 7 anos para resgatar, 6 na realidade. O 7º teria que ser um ano livre. Então, com 7 anos, ele tinha que a terra ser devolvida. Mas mesmo que aquela pessoa tivesse sido levado ele, a esposa e os filhos, como é o caso daquele homem que morreu, e a viúva foi falar com o profeta Eliseu e diz: olha, o teu servo morreu, e os credores estão na porta querendo levar os nossos filhos, porque era uma lei. Se alguém estava endividado, para pagamento da dívida, poderia ser levado os seus bens, as suas terras, ele mesmo, a esposa e os filhos, para viver como escravo. Depois de 6 anos, tinha a lei do servo da orelha furada. Digamos que se a pessoa dissesse: não, mas isso, eu quero continuar teu servo para sempre. Aí ia lá na porta, furava a orelha daquele servo e ele ia agora escravo por amor. Mas os judeus não podiam fazer isso. Ficar com as terras dos outros, comprar, ainda que fosse tomada por dívida. Chegou 7 anos, não conseguiu pagar, ele continuaria, o credor continuaria com a terra até o ano do jubileu, e a cada 50 anos, esse ano do jubileu, há um perdão total da dívida, e a terra tinha que voltar para aquela antiga família, porque ela não poderia sair daquela família de geração em geração. O estatuto perpétuo seria abominação aos olhos do Senhor. Por isso está escrito no livro dos Provérbios,
um texto que às vezes as pessoas usam até para usos e costumes e dizem assim: não removais os marcos antigos. O que está se referindo ali é porque os pais morriam, os filhos iam lá, removiam o marco da terra, vendiam um pedaço da terra e remarcava bem aqui a terra novamente. E o Senhor está dizendo: não removais os marcos antigos. Ele está dizendo: não venda a herança que o Senhor te deu, porque ela pertence a essa família de geração em geração. A proposta que Acabe fez era absurda. Nabote diz: longe de mim de vender a herança de meus pais. Ele não poderia fazer isso. Era abominável aos olhos do Senhor. Mas Acabe, movido pelo interesse, quando chega a notícia da morte de Nabote, ele sequer pergunta por que ele morreu ou do que ele morreu. Ele estava cego, visando unicamente o resultado que Jezabel estava lhe trazendo. Existem dois objetivos principais desta ação que nós denominamos ação do espírito de Acabe, que é uma ação de manipulação, que esses dois objetivos principais estão relacionados à figura do pastor. Primeiro objetivo dessa ação que nós denominamos ação do espírito de Acabe. Primeiro objetivo: provocar uma euforia no coração dos pastores, de maneira que se encantem pelos resultados que estas pessoas, usadas por Jezabel, trarão. Essas pessoas dão resultado. Elas cantam bem, elas pregam bem, elas oram, elas falam bonito, elas são carismáticas, elas trabalham, elas são dedicadas. O problema é a deslealdade e a insubmissão. Esse é o problema. E não precisa outro para matar crente e dividir a igreja. Só esses dois aí já é suficiente. Deslealdade e insubmissão. Mas Jezabel vai trabalhar para provocar uma euforia no coração dos pastores, de maneira que se encantem pelo resultado que essas pessoas apresentam. De maneira que às vezes a liderança acaba tolerando a presença daquelas pessoas, apesar das suas falhas, por causa dos resultados que elas apresentam. Várias vezes por ano eu faço isso que eu vou te dizer agora. De domingo, igreja lotada, bênção. O pessoal do louvor está aqui, não estão em pecado, está de boa. Mas do nada, na hora que eles estão na primeira música, eu digo: para, na frente de todo mundo. Desce tudinho do altar, vamos cantar daqui. Ninguém vai tocar hoje, ninguém vai cantar. Nós vamos adorar a Deus sem instrumento. Por quê? Para eles lembrarem e guardarem o coração, que Deus não precisa desses instrumentos sendo tocados. Deus precisa que eles sejam verdadeiros adoradores, e mais nada. Eu faço isso várias vezes por ano. Já fiz isso no meio de uma festa. Festa na igreja. Ninguém vai tocar, desce todo mundo. E falo para a igreja: ó, eles não estão em pecado não, viu? É só para eles lembrar que eles não são nada. Você não diz isso não? Digo, eu também não sou. Ou você acha que você é alguma coisa? Eu, sem o Espírito Santo, eu não penso que eu presto não, eu não presto não. Eu, sem o Espírito Santo, eu não valho nada. Eu não sou bom não, meu irmão. Eu, sem o Espírito Santo, eu sou um saco de lixo podre. Não se ofenda, mas você não é diferente de mim. Ah, porque eu sou príncipe e princesa. Verdade. Mas você não nasceu assim não, sabia? Não. Todos nós já nascemos, meu filho. Com exceção lá, enquanto o período da infância, claro que está na inocência. Mas sabe o que é uma certeza? Diga para quem está do seu lado, assim, sabe o que é uma certeza que você tinha na vida? O fogo do inferno. Você ia para lá, com toda a certeza. Jesus não morreu para te dar um carro novo, não. Ele não morreu para te dar uma casa nova. Jesus morreu para que tu não fosse para o inferno. Foi só por isso, todo o restante é lucro. Se ele não nos negou o seu único filho, não nos daria juntamente com ele todas as outras coisas. Está falando de coisa. Jesus não morreu para te dar nada de coisa. Ele morreu para te salvar. Agora, porque você foi salvo, juntamente com isso ele te deu todas as outras coisas. Não te negará todas as outras coisas, é o que está escrito.
É que a gente começa a achar que a gente é assim, essa bolacha do pacote, assim, sabe? A última, aquela, ficou. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, dá uma baixadinha na sua bola aí, viu? Fala, você pode falar mesmo, diga: ei, você não é essa Coca-Cola toda não. Aquele que estiver em pé, cuide, mas cuide mesmo, cuide para que não caia. Porque todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, todos têm. O diabo é burro, mas nem tanto. Ele já sabe o que funcionou no passado para aprisionar você. Ele não muda de tática. É a mesma coisa. Não vigia nessa área aí não, que antes o diabo te aprisionava, para ver se você não cai de novo. É uma vigilância constante até o fim da vida. Tem crentes que acham assim: ai Jesus, eu vou jejuar, eu vou orar, e o Senhor vai arrancar de mim essa natureza pecadora. Nunca isso vai acontecer. Quem aqui sabe o que é um jucazeiro? Uma árvore, jucá. Não, vou explicar para você. Lá no sertão tem o jucá. Ele verdinho. Você quebra um galho de jucá, grossura desse dedo aqui. Assim, você quebra ele, você faz isso aqui com ele, ele é flexível. Agora você corta ele, um galho. Pega um fogo, assa ele no fogo, com a casca. Passa ele no fogo. Depois você tira essa casca. Bata com ferro, mas não bata com jucá não, que o ferro é mais macio. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: Deus nunca vai arrancar de você sua natureza pecadora. Fala assim: durma com um pedaço de jucá do lado da sua cama, e a primeira coisa que você tem que fazer quando acordar é dar umas pauladas na sua natureza velha, para ela continuar morta. É você que tem que mortificar a sua carne, o trabalho é seu. Entendeu? Uma vez eu estava pregando na igreja, quando eu terminei essa parte, o pastor chegou e disse: pelo amor de Deus, Giovanni, tu é doido, cara. Ele disse: por quê? Tu foi lá em cima e tu disse que não vale nada, que tu não é nada. Deus me livre se eu disser isso aqui na igreja, o povo me apedreja, porque eles têm para mim, eles olham para mim e me veem um super crente. Eu digo: e tu é? Ele disse assim: um super homem. Eu digo: tu é? Esse eu pensei que eu era. Eu digo: cara, tu ainda quer ser um homem que veste a cueca por cima da calça? É normal um cara desse? O super homem? Não, fala sério. O cara veste a cueca por cima da calça. Irmão, não existe supercrente. Vigiai e... o que é para fazer mais e primeiro? Mas se só orar muito e não vigiar, não serve nada não. Você tem que vigiar bastante primeiro, aí você vai orar. Mas só orar sem vigiar não serve de nada. Amém? Vamos dizer um amém, um aleluia, para dissipar assim um pouco, né? Dá uma respirada. Aleluia. Aleluia. Então, o primeiro objetivo da ação do espírito de Acabe é provocar uma euforia no coração dos pastores, de maneira que eles se encantem pelo resultado que essas pessoas apresentam. Ficar encantado. Lembra que eu falei na sexta-feira que tem determinados momentos que os pastores vão deixar de lado pessoas mais antigas e leais e vão dar ênfase àquelas pessoas mais talentosas e projetá-las mais. Vocês tenham paciência comigo, que a minha língua está enrolando bastante. Eu fiz uma cirurgia na terça-feira aqui na boca. Eu fico tentando proteger, então tem hora que dá uma enrolada, dói um pouco, então vocês tenham paciência comigo. Segundo objetivo da ação do espírito de Acabe: provocar no coração dos pastores um medo. Medo de confrontar estas pessoas que são usadas por essa ação, por medo de perder as pessoas que Jezabel está influenciando e manipulando. Então, essa ação é para paralisar os pastores, de maneira que eles não se levantem para confrontar estas pessoas usadas por Jezabel, por medo de perder as pessoas que Jezabel está manipulando dentro da igreja. Então, os dois objetivos principais desta ação
é provocar a euforia pelo resultado que essas pessoas apresentam e um medo de confrontar essas pessoas por medo de perder as pessoas que Jezabel está manipulando ali. São os dois objetivos principais da ação do espírito de Jezabel. Quando Jeú está indo matar Jezabel, na realidade ele está exterminando a casa de Acabe. Quando Jezabel está num determinado palácio, Jeú está indo para lá e eles mandam emissários até Jeú e perguntam: é de paz a tua vinda? Do jeito que o camarada chegava, Jeú dizia: o que é que tu tem com a paz? Passa para trás de mim. Foi assim até o último. Tinha um atalaia na torre, o atalaia na torre disse: olha, o último mensageiro também não voltou. E pelo guiar do carro parece que é Jeú, porque guia furiosamente. Então quando ele vai chegando aonde Jezabel estava, o texto diz que Jezabel foi lá dentro, se pinta, para ver se ainda levava Jeú na conversa. Chega na sacada, estou parafraseando daqui em diante, e depois vou conjecturar, porque eu posso, o texto dá uma abertura ali, então vou conjecturar também. Quando Jezabel está numa sacada, ele pergunta: quem é por mim, quem é pelo Senhor? E tinha 2 eunucos perto dela, e disse: nós. Joga essa mulher daí de cima para cá. E do jeito que jogaram Jezabel, quando ela caiu, Jeú passou por cima com seu carro e com seus cavalos, e ela morreu atropelada em praça pública. Estenda a mão na direção do seu pastor. Diga comigo: pastor, passe por cima, atropele. Jezabel só morre atropelada, e só morre atropelada em praça pública. Todas as vezes que o pastor tentar confrontar essa ação em gabinete, ele sairá de lá como injusto, e Jezabel sairá de lá como vítima de um pastor que está perseguindo alguém, que tem feito tanto por essa igreja. É sempre que vai terminar se o pastor tentar confrontar em gabinete. Jezabel morre em praça pública. Eu posso conjecturar, porque o texto diz que Jeú foi lá dentro, ele estava se alimentando. Eu digo que ele foi lá dentro pedir uma tapioca com carne do sol, queijo coalho e bacon. Lá do centro das tapioqueiras, em Fortaleza. Ela vem enrolada assim com aquela camada de queijo por cima. Parece propaganda do governo do estado, misericórdia. Mas o nosso estado é uma benção, vocês estão convidados para ir lá, amém? Aí depois que ele comeu, ele foi lá fora, o que sobrou? Os cães estavam lambendo o sangue de Jezabel, mais nada. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem conhece Fortaleza? Quem não conhece Fortaleza? Jesus converte esse povo e salva. Não, eu tenho uma teoria. Eu não achei o versículo bíblico ainda. Mas eu tenho uma teoria de que quem não conhece Fortaleza talvez não entre no céu. Essa é a hora que a esposa, vai lá para a esposa, aproveita. Olha para o marido e diz assim: ei, meu filho, ou meu amor lindo, sei lá como é que você chama, bem. Olha para ele e diz assim: ei. Não, olha, aproveita a chance, estou te dando a chance. Olha para ele e diz assim: ei, eu quero ir para o céu, viu? Me leve em Fortaleza, vai que o pastor está certo. Entendeu? Eu tenho já me disseram que funciona. Tá? Já me disseram que funciona. Não, eu fiz uma vez isso em Cianorte, no Paraná, quando foi no dia seguinte, na noite, foi no sábado, quando foi no dia seguinte, aí o pessoal chegou para mim, vi uns 4 casais com as folhas assim na mão, balançando assim na minha direção, eu sem entender. Eles: pastor, fizemos o pacote hoje, vamos para Fortaleza. Eu digo: está vendo como funciona? Mas por que da minha teoria? O céu é um lugar de delícias. Fortaleza é um lugar para você se acostumar com essas coisas. Agora, oh meu Deus, se tiver gente do Piauí aqui, misericórdia. Agora, o inferno, a pessoa faz um estágio em Teresina. Gente, eu passei mês passado em Teresina, 2 da manhã, estava 38 graus, misericórdia. 2 da manhã, 38. Brincadeira, eu amo o povo do Piauí, tem muita gente nossa lá. É que é Brasil e Argentina, é Ceará e Piauí, tá? Você fica tranquilo. Eles têm praia porque nós demos a eles a praia. Eles não tinham praia. Aí o Ceará deu uma praia para eles. Parnaíba era do Ceará. Assim. Amém? Vamos lá.
Como exterminar essa ação? Olhe para cá, por favor. Acabe representa a renúncia ao exercício da autoridade na altura da revelação recebida. E eu fiz, hã? E ele repetiu e repetiu. E eu gostaria que você anotasse isso. Isso é muito importante para a compreensão do que vamos falar e entender sobre como exterminar a ação. Acabe representa a renúncia ao exercício da autoridade. Eu peguei agora esqueci, lembrei que eu esqueci o lenço. Wanda, eu vou falar em Wanda, o coraçãozinho vai sair dos olhos. Wanda, quando ela me vê, ela fica, às vezes, antes de eu sair, ela já põe lenço, põe tudo. Mas estou de boa, gente, só está tranquilo, que os servos de Davi já ficam tudo atentos, né, o que sai da boca, né? Mas ela me, amor, você esqueceu. Você lembrou do lenço? Ela liga para perguntar essas coisas. Você está lembrando? Você está com lenço no bolso? Vocês precisam conhecer Wanda. Wanda é uma figura. Figuraça. Vamos fazer 25 anos de casados. Sexta-feira Santa agora, 25 anos de casado. Vamos lá. Acabe representa a renúncia ao exercício da autoridade na altura da revelação recebida. Acabe representa a renúncia obrigado, querido, a renúncia ao exercício da autoridade na altura da revelação recebida. Amém? Olhe para cá um instante, por favor. Para entendermos como exterminar a ação de Jezabel, nós precisamos entender o que representa Acabe. Acabe representa a renúncia ao exercício da autoridade na altura da revelação recebida. Para entender isso, precisamos entender algo antes sobre chamado. Então nós vamos entender sobre chamado. Entendendo sobre chamado, nós vamos entender sobre o que representa Acabe. Entendendo sobre o que representa Acabe, nós vamos entender sobre como exterminar essa ação de dentro de uma igreja. Amém? Quantos aqui creem que tem um chamado? Levanta a mão aí, por favor. Existem dois níveis. Um que é o nível universal. Esse nós não vamos falar sobre isso, nós falamos sobre isso na escola de missões, nós temos lá nesse treinamento missionário. Esse universal, eu digo que tem uma coisa interessante sobre isso. Pergunta aí para quem está do seu lado, fala assim, você tem chamado para evangelizar? Eu já escutei, irmãos, tanta coisa interessante sobre isso. Já ouvi gente dizer assim, olha, eu queria tanto, eu acho tão bonito quem evangeliza, mas eu queria tanto, mas eu não tenho esse chamado. Meu chamado é louvar, eu fui chamado para interceder, eu fui chamado para pregar, mas esse chamado para ir pregar para as pessoas, eu não tenho. Eu queria tanto ter. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ninguém tem. Pastor não tem. Fala assim, ninguém tem esse chamado. Não, pastor, ai que alívio. Não, ele não existe esse chamado. Chamado para evangelizar as pessoas, ninguém tem não. Tem uma ordem, é diferente. Ele mandou você ir. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não perguntou se você sabe, se você gosta, se você quer. Ele mandou você fazer isso. Ah, mas eu não vou. Olha para quem está do seu lado, abre um sorriso e diga assim, problema seu. Deus não vai deixar de prestar contas com você e cobrar você daquilo que Ele mandou você fazer. Quem aqui tem filhos? Aí seu filho, sua filha está lá no videogame, no celular, na TV, no computador. Aí você fala assim, filho, filha, pare aí, desliga isso aí, vai lá fazer a sua tarefa lá da escola. Aí, dia seguinte, chega uma mensagem, ou manda um escrito lá na agenda, ou manda um bilhete lá para o pai ou para a mãe comparecer lá na escola. Quando chega lá, você passa a maior vergonha da sua vida. Porque seu filho não fez a tarefa que você mandou ele fazer. Aí você, como pai, mãe, que passou a maior vergonha da vida lá na escola,
vai passar num supermercado, numa padaria, numa loja, em algum lugar, e comprar uma caixa, não, na Cacau Show logo. Aí você vai na Cacau Show, você está muito feliz com seu filho, orgulhoso, com a sua filha, orgulhosa dela. Então você compra uma caixa de bombons lá na Cacau Show. Aí chega para o seu filho, para a sua filha: papai está tão orgulhoso de você, desobedientezinho do papai. Mamãe está tão orgulhosa de você, sua desobedientezinha. Eu trouxe chocolate para você. Você faria isso? E por que você acha que Deus vai fazer quando você chegar no céu? Você não faz o que Ele mandou. E aí o crente fica: eu não vejo a hora de chegar lá na glória, ruas de ouro, mar de cristal, receber minha coroa. Irmãos, eu fico assim com esses crentes que dizem: eu quero minha coroa. Mas a Bíblia diz que nós vamos receber, verdade. Pergunta aí para quem está do seu lado: você tem coragem de usar uma coroa na presença de Jesus? Ô pastor, não corta meu barato, não. Porque eu passei a vida toda: eita, estou botando mais uma pedrinha na minha coroa, né? Beleza, bota bastante pedrinha, vai ficar muito bonito. Deve. Eu quero saber se você tem coragem de usar uma coroa na presença dEle. Isso é que eu quero saber. Pastor, mas Ele vai dar. Vai. Você sabe dos anciãos que estão lá? O que é que eles fazem? Eles se prostram. Eles tiram as suas coroas e jogam aos pés dEle. A coroa que você vai receber é para que você renda a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, domínio, governo, poder, soberania, de eternidade a eternidade Ele é. Pastor, eu pensei que era para eu usar. É para você lançar tudo aos pés dEle. Porque tudo foi colocado, foi posto ao estrado dos seus pés. Tudo. Nos céus, na terra, acima nos céus e embaixo da terra. Tudo. Tudo. Então vamos lá, esse aqui é outro assunto. Esse chamado aí é outra coisa. Vamos para o chamado pessoal. Quantos aqui tem um chamado? Esse aqui, vamos lá, esse você tem. Esse está beleza, fala aí, esse aqui você pode usar. Esse aqui você pode dizer que tem. Amém? Quando, digamos que você tem um chamado para fazer missões em Nova York. Deixa eu te ensinar mais uma coisa aqui, irmão. Vamos lá, outro parênteses aqui. Sabe eu novo na fé, meu pastor, a gente tinha uma igreja pequena, e o meu pastor ficava: aqui, desse lugar, Deus vai levantar homens que vão mover nessa nação, Deus vai usar eles na palavra. E eu dava um salto da cadeira. Se alguém queria agarrar aquela palavra, tudo bem, junto comigo. Eu sei que eu dava um salto da cadeira, eu digo: amém, sou eu. Tomava posse. Essa é a hora que você está, Às vezes ele estava lá: Deus vai usar pessoas aqui que vão orar, paralíticos vão andar, cegos vão ver, mortos vão ressuscitar. Eu dava salto da cadeira e dizia: amém, sou eu recebo. Às vezes ele estava pregando e dizia: olha, tem pessoas aqui que serão usadas, vão cantar, quando ele estiver cantando, as pessoas vão se converter, demônios vão sair. Eu digo: sou eu. Algumas coisas funcionam. Né? Vamos pular essa parte. Então vamos lá, essa é a hora que você está, Quantos aqui tem um chamado? Você pode dizer amém? De repente você tem um chamado para fazer missões em Bangladesh. Você esperava Nova York de novo, não é bonito? Eu estou vendo pelo sorriso, estava esperando Nova York, Londres, Paris. Quando nasceu o teu chamado? Não foi no dia que você confessou a Cristo. Por quê? Deus não é Deus de improviso. Já pensou? Você confessou a Cristo aqui, aí Deus olha: vixe, ainda é cearense.
Eu preciso fazer alguma coisa, eu não pensei em nada para ele, para ela. Deus não fez isso. Seu chamado não nasceu no dia que você confessou a Cristo. Também não foi no ventre da sua mãe. No ventre da sua mãe você pode ser separado para um propósito dentro do teu chamado eterno. O seu chamado, mantenha seus olhos aqui um instante, foi gerado na eternidade em Deus desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. O Senhor nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo. Foi ali que foi gerado o teu chamado, na eternidade em Deus, desde antes de Deus criar o mundo. Você estava em Deus desde antes de Deus criar o mundo. Veja bem, Deus não criou o mundo para depois criar você no mundo, não. Deus gerou você na eternidade e depois criou o mundo para colocar você. Você estava nele desde antes de o Senhor criar o mundo, desde antes da fundação do mundo. A eternidade não é a intenção de nós compartilharmos agora sobre isso, nesse momento, até porque a nossa mente humana ela é extremamente limitada a respeito disso, sobre a eternidade. Mas precisamos pontuar algumas coisas aqui. Eu gostaria que nesse momento você mantivesse os seus olhos aqui e depois você faz suas anotações. Quem aqui já sentiu saudade do céu? Assim, aquela sensação de que está com saudade de lá. Agora, como que você sente saudade de um lugar que você não esteve? Diga para mim assim: ei, pastor, eu estava lá, sim. Como assim? Isso mesmo que você ouviu. O Espírito, o pó volta ao, e o Espírito vai para Deus ou volta? O que está escrito? Volta porque já veio? Sim, porque já veio, por isso que volta. Você estava em Deus na eternidade. Seu Espírito é eterno. Você estava em Deus na eternidade, o Senhor fez o homem do pó da terra, soprou sobre suas narinas e o homem se tornou alma vivente. E quando acabar a vida, o pó volta para o pó e o Espírito volta de onde para onde? O lugar de onde ele saiu, volta para Deus de onde ele saiu. O Senhor nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo. Nós estávamos na eternidade em Deus. Mantenha seus olhos aqui, por favor. Deus se move na eternidade. Na eternidade não há fim nem começo. A nossa mente dá um nó nesse negócio. Mas vamos lá, mantenha os olhos aqui. Na eternidade está escrito na Bíblia assim: o que era, já foi. E o que há de ser, também já foi. Na eternidade tudo é agora, tudo. Jesus está nascendo agora, morrendo agora, sendo crucificado agora, voltando agora. Nós estamos lá agora, e como que a nossa mente vai entender um negócio desse? Mas na eternidade tudo é agora. Nós estávamos em Deus na eternidade. Diga comigo, nós estávamos na eternidade. Mantenha os seus olhos aqui, por favor. O Senhor nos tira da eternidade nele e nos coloca no tempo e espaço. Então, Deus fez o homem do pó da terra, soprou sobre suas narinas e o homem se tornou alma vivente. E agora, o Deus que habita na eternidade, sai da eternidade e vem para o tempo e espaço. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, unigênito do Pai, para que o Deus da eternidade, que veio para o tempo e espaço, viesse morar dentro de nós no tempo e espaço, para nos conduzir novamente para dentro da eternidade. Agora, vamos lá. Deus nos tira da eternidade e nos coloca no tempo e espaço. E a eternidade ficou lá, ficou. E Deus sai da eternidade e vem para o tempo e espaço. O Verbo se faz carne, ok.
E o que ele fez com a eternidade? Está escrito, e ele pôs em Eclesiastes a eternidade no coração do homem. A eternidade agora está dentro de você. É o que está escrito. Preste atenção nisso. Às vezes eu ouço crentes dizendo assim, eu não vejo a hora que Jesus vem nos buscar. Não vejo a hora de eu entrar na eternidade. O que eu vou dizer debaixo do sangue de Cristo, de umas conversas que nós já tivemos. Se um assaltante apontar uma arma para a minha cabeça, uma .40, e apertar o gatilho, o máximo que pode acontecer é esfacelar meu crânio, estourar meu cérebro, meu corpo cai ali, mas eu não posso morrer. Eu nunca mais vou morrer. Quem aqui está vivo? Pergunta para quem está do seu lado, tem certeza? Posso beliscar você? Jesus disse assim, aquele que está vivo, quem está vivo diga amém. Então beleza, primeira parte cumprida. Jesus disse, aquele que está vivo e crê em mim. Quem aqui está vivo e crê em Jesus diga amém. Preste atenção no que Jesus disse. Aquele que está vivo e crê em mim nunca morrerá. Bate no ombro de alguém e fala assim, ei, a eternidade não vai começar. A eternidade já começou. Você já vive eternamente. Você nunca mais vai morrer. Você já vive eternamente. A morte não tem o poder de te matar. Você já vive eternamente. Posso te mostrar isso na prática. Quem aqui já viveu momentos, por exemplo, você está adorando, ou você está num culto, a ministração da palavra, ou lá na sua casa, no seu carro, e de repente você está ali naquele momento, adorando, ou algo assim, você pensa assim, poxa, eu acho que já estou aqui há uma meia hora, que você se dá conta que passou 2 horas, 3 horas, e você não se deu conta disso? Ou você está aqui orando, dando aquela chapada mesmo no coco, e você diz assim, puxa, eu tenho que levantar daqui, quando olha, passou 3, 4 horas, você nem viu. Por que isso acontece? Olhe para cá, por favor. Quando você dá um passo para dentro da eternidade, a primeira coisa que vai desaparecer é a noção de tempo, espaço. Aqui, agora. A eternidade já começou para aqueles que estão em Cristo. Já começou. Então vamos lá. Quando o Senhor gerou lá na eternidade o teu chamado nele, quando Ele gerou você nele, lá na eternidade, eu quero citar 3 coisas principais. Estamos na compreensão de chamado para entender o que representa Acabe, para entender sobre como exterminar Jezabel. Então vamos lá. 3 coisas. A primeira delas, quando Deus gerou o teu chamado, Deus gerou a visão do teu chamado. Grosso modo, seria o que você vai fazer no teu chamado pessoal e como. Digamos que você tem um chamado para trabalhar com crianças, um exemplo. Você tem vontade no seu coração, mas você não sabe como fazer. Só que desde a eternidade está tudo lá. Hoje nós temos 2 formas de aprender algo. Uma, compartilhamento e repetição. É a forma humana, a didática. Compartilhamento, repetição. Alguém compartilha um conhecimento e a prática repetitiva disso faz a pessoa então aprender aquilo. Por exemplo, quem aqui sabe tocar um instrumento? Um instrumento, um violão. Seu nome, querido? Alessandro. Alessandro toca violão. Violão? Guitarra, ok. Quem aqui não sabe tocar violão? Seu nome, querido? Cássio. Eu vou dar 6 meses para o Cássio sentar com o Alessandro. O Alessandro compartilha o conhecimento e o Cássio
repete. 6 meses, tá bom? 6 meses você está tocando, beleza. Compartilhamento e repetição. Da mesma forma, o entendimento de um texto, você não entende, o outro entende, e aquele compartilha, e o fato disso vai gerar conhecimento. Ok. Existe uma outra maneira. Qual? Depósito eterno no seu espírito. Tudo que vem da eternidade vem pleno. Quando o Senhor colocou lá dentro do teu chamado, a visão do teu chamado, Ele está pleno lá, pleno. Nós não temos ainda o conhecimento total. Digamos, você vai trabalhar com crianças, você tem uma vontade, você tem um desejo, aí você começa a estudar, e você tem conhecimento sobre, enfim, você vai se aperfeiçoando naquilo.